Lá vem meu boi urrando, subindo um vaquejador. Lá vem meu boi urrando, subindo um vaquejador. Deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou. O gado lá da fazenda, com isso se levantou. Urrou, 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 meu novinho brasileiro, que a natureza criou. Urrou, urrou, meu novinho brasileiro, que a natureza criou. Boa noite, meu povo. Quando se fala da cultura do Maranhão, evoca-se imediatamente a riqueza das danças, costumes, artistas e tradições da capital. De grandes nomes da literatura, como Gonçalves Dias e Ferreira Goulart, a contemporâneos da música, como Alcione e Zé Cabaleiro. Dos reconhecidos grupos de bumba-boi aos cacuriás e tambores de crioula que muito emocionam nas festividades juninas ludovicenses. Mas para além das ruas históricas e casarões imponentes de São Luís, a cultura maranhense adentra o interior do estado com outras nuances, por vezes pouco exploradas, mas que sem dúvida fomentam ricamente o DNA do povo dessa terra. Em Grajaú, no centro do estado, a cultura se diversifica em múltiplos vieses. Do teatro à capoeira, do boi à quadrilha junina, das rezas, músicas e festejos ao sincretismo religioso. A pluralidade cultural da rica pérola do Maranhão vai muito além da imaginação daqueles que não se aventuram a explorar as tradições desse rincão de esperança. Neste filme, iremos conhecer os homens e as mulheres que, com sua garra e amor pela arte, mantêm vivas as tradições que nos identificam enquanto nação, nos diferenciam enquanto povo e nos fazem ter orgulho e bater no peito dizendo: sou grajauense. Meu novinho brasileiro, que a natureza criou. Urrou, urrou, meu novinho brasileiro, que a natureza criou. Mas então, o que seria, afinal, um mestre de cultura popular? Mestre de cultura popular é alguém reconhecido por sua expertise e preservação das tradições culturais populares. O mestre de cultura é aquele que se dedica diariamente. A vida dele é em função de estar trabalhando, transmitindo esse conhecimento, tendo amor, aquele amor que a gente percebe no olhar de cada um. A diferença entre um artista e um mestre de cultura popular, basicamente, além da arte, da prática da arte em si, também o foco na transmissão dessas artes, também na preservação dessas tradições, na transmissão principalmente oral às novas gerações sobre as tradições culturais populares de seu local, da sua região. Esse título de mestre de cultura popular, sempre a gente pega o exemplo de São Luís. São Luís tem muitos mestres de cultura. E Grajaú não fica atrás. Grajaú sempre foi berço de cultura e eu considero assim uma cidade rica nesse aspecto, muito rica. Então, em 2009, juntamente com o prefeito Messial, nós resolvemos dar esse título para alguns. Nós, na época, realizamos um grande evento, uma festa, e cada um apresentou o seu trabalho e a gente viu essa necessidade de que cada um transmitisse esses conhecimentos para as novas gerações. Os mestres de cultura popular conseguem, a duras penas, mas não
na totalidade, passar essa informação para essas novas gerações, principalmente devido à globalidade, à rapidez da informação externa, isso perpassa o interesse dessa nova geração em querer adquirir esses saberes, em conhecer as tradições culturais dos seus lugares. E a questão de não desistir é basicamente isso que deve acontecer, porque eu acredito que à medida que haja uma insistência em repassar em escolas, em grupos culturais ou em qualquer outro grupo social em que o jovem esteja inserido, eu acredito que mesmo que seja pouca informação, mas ela fica e sempre tem alguém que vai querer continuar. E foi isso que aconteceu. Durante muitos anos eles vêm trabalhando, passando seus conhecimentos e sendo reconhecidos publicamente. Grajaú se orgulha de todos eles. O primeiro dos mestres que iremos conhecer nesse trabalho é o celebrado Mestre Atenas. Nascido João da Cruz Atenas, é pintor, artesão, poeta, músico e entusiasta das festividades juninas. Iniciou sua carreira aos 9 anos de idade, enquanto ainda morava em Teresina, sua cidade natal, fazendo seus próprios brinquedos com materiais reciclados. O primeiro contato com as artes plásticas foi por volta dos 15 anos na cidade de Pedreiras, no Maranhão, onde trabalhou como pintor letrista. Já aos 19, suas telas retratavam o rio Mearim. Autodidata, Atenas foi influenciado por seu pai, Carlos Raimundo de Deus, que era músico, e por sua mãe, Claudete Colbert Atenas, que era figurinista. O meu interesse por meu boi é desde a infância. Eu, onde eu morava, onde eu nasci, lá em Teresina, tinha 2 grupos de boi assim, que me interessavam muito. E a gente ia assistir. E quando criança, meus 8, 9 anos, a gente ia assistir. E aí foi pegando aquela paixão, por exemplo. Minha mãe já era figurinista de fantasias. E aí eu digo, mãe, faça uma fantasia daquela para mim do boi. E ela fez, e aí eu comecei a brincar. Tanto eu como outros colegas começamos a brincar. E de repente nós dissemos, nós não vamos mais brincar nesse boi não, vamos fazer um para nós. E aí nós fizemos um boizinho, já com meus 9, 10 anos, fizemos um boizinho. E desse boizinho a gente levou ele até o tempo que eu fiquei lá, né? Depois dos meus 13 anos fomos obrigados a vir para cá, para o Maranhão. E aí quando chegamos em Pedreiras, eu continuei com outros bois que tinham por lá, brincando. E quando eu saí de lá de Pedreira, eu até disse para os colegas, eu vou para uma cidade que eu não sei nem onde é, eu só vejo o povo falar, mas eu vou para lá, porque foi em 90 e eu inventei lá um bloco lá em cima, na escola. E desci com esse bloco para cá para a cidade, e quando eu chego lá na rodoviária, meu cunhado está por lá, e aí nós começamos a conversar, né? Aí ele perguntou se que ele também já tinha o bloco da vila, não era a escola, não, era o bloco, né? E ele perguntou se dava para a gente se eu mexia com outras coisas. Eu disse, o que eu gosto mesmo é de festa junina, de carnaval é só porque é pela data. Aí a gente enche a cara e fica louco. Mas o meu interesse mesmo é festa junina. Hoje nós vamos botar um boi. Eu digo, o boi aí é comigo mesmo. Se você realmente me ajudar no boi, a escola não deixa de mão, não. A gente continua, a gente faz um pacto aí. Um ajuda um no boi e o outro ajuda o outro na escola. E quando foi em 91, a escola saiu como escola de samba pela primeira vez. E quando terminou o desfile da escola de samba, nós já se reunimos ali para fundar o boi. Eu, Luiz Carlos, Netônio, Nelson Bomba, e Jessé, João Santos, essa turma toda. E aí nós fomos ali no Society, a gente tinha um bar lá, e nós se sentamos e lá segundo da noite, estamos aqui tentando as trancas de barranco. Eu tenho vários discípulos aqui, eu não subi, mas meus discípulos, tanto quanto na pintura como na cultura mesmo em geral. Né? E meus filhos, que graças a Deus
não vai apagar minha memória. Bom, meu pai, ele me influenciou assim, que nem eu sempre falo, eu não sabia que eu tinha esse dom, que muitos chamam de dom, né? Outros chamam de... Aí eu vendo ele fazendo os desenhos, eu achava super o máximo. Um dia eu fui tentar imitar algum e consegui, e aí deu certo. Aí já parti para que ele pintava camisetas, já fui me meter em ajudar e aí conseguindo, aí eu também me descobri através dele, consegui me descobrir, né? Eu também. O pai sempre me apoia em tudo que eu preciso, até no que não é necessário ele me apoia. Meu pai assim, até é suspeito mesmo estar falando dele, que pra mim ele é tudo. Eu fico muito elogiado, né? Com o respeito que as pessoas têm por mim, com o carinho. Outro presente que Grajaú recebeu de cidades vizinhas para enobrecer nossa vasta cultura foi Paulo Sérgio Ferreira de Moraes, vulgo Paulo Capoeira. Natural da cidade de Imperatriz, aos 12 anos de idade se apaixonou pelo peculiar instrumento do berimbau e pela arte originariamente do piniquim, a capoeira. Morando na nossa rica pérola há mais de 35 anos, aqui Paulo se casou, construiu sua família e foi o grande precursor da capoeira de Grajaú no ano de 1989. Por influência de amigos, como o poeta Luiz Carlos Pinheiro, descobriu-se músico, excelente intérprete e hoje é uma das vozes mais lembradas e celebradas nos entornos de nosso rio Grajaú. Cê quer ser de quando anda lunda, cê quer ser de quando eu andar, cê quer ser de Colossã, de Jamucangui, o Sizum do Caiala, Caia Macundo Lelé, o Zenzenda Azumbelum, Azumbelum e Matum de Malá, Azumbele, Matum de Ganga, Zumbele, Matum de Malá, e Ganga Zumba é de me, Ganga Zumba Caiangô, Guererumaré, e o Xum Caiangô. E Paulo, quando tu chegou trazendo a capoeira, vamos falar mais uma vez da capoeira, tu sentiu alguma resistência por parte da população, algum preconceito ou foi muito bem quisto? Cara, foi difícil pra caramba, velho. Porque primeiramente as pessoas não tinham essa intimidade com a capoeira, tu tá entendendo? Então eu dava aula eu dava aula no canoeiro, eu subia com um birimbau, com um atabaque nas costas, as pessoas achavam que era até meio maluco, tá entendendo? Trabalhei no Casarão do Samba, onde hoje é a atual Academia de Letras, em que lá uma certa vez, preparando a casa para um evento, quando chegou uma senhora ali, foi uma senhora procurando para mim se o irmão dela tinha trazido o nome dela para mim. Eu fiquei voando naquele momento, depois eu fui saber que ela achava que eu era macumbeiro, entendeu? Então acontece uns perrengues até engraçado, mas a gente passou uns preconceitos sim, entendeu? Ainda, quando eu cheguei em 89 aqui, já tinha aquele resquício do preconceito contra o negro, entendeu? Até porque no Grajaú tem uns traços fortíssimos. Temos a história do clube recreativo que se conta e tal. Mas a gente foi vencendo, velho. E o que foi que te motivou a continuar lutando mesmo diante dessas dificuldades? O gosto, o prazer pela capoeira. Amor mesmo, sabe? É maravilhoso, a capoeira é tudo de bom, velho. Porque a capoeira, para quem não conhece, acho que a capoeira é só luta. E a capoeira é teatro. A capoeira é musicalidade, é instrumental. Tem a parte da defesa pessoal também. Tocar a lua, como um desenho tatuado a pele tua, como um perdido que encontra a direção.
me deixe não. A minha vida sem você corre perigo. Não tem calor, não tem sabor, não tem sentido. Teu corpo é o fogo que acende essa paixão. E sem você, eu sou o rio. O mestre Paulo, nos festivais, ele foi um cara vencedor também, muito vencedor. Ganhou uns festivais participando em conjunto, eu e ele, Imperatriz. Aqui em Grajaú também ele venceu festivais, inclusive eu me lembro, uma das músicas que ele venceu foi Madeiral, música muito importante. E ela diz: madeira de lei, madeiral, virou cinza, hoje é pó, foi madeira de lei. Isso é muito bacana, tá? Essa questão da capoeira, da música, do cantar. Então tudo isso fez com que ele seja hoje um mestre de cultura. Não só a capoeira, né, claro, mas a musicalidade vencedora dele também foi muito importante. Tu acha que o Paulo influencia a juventude grajaúense a procurar arte? Influencia, ele é muito, quando ele canta também por aí, sempre são muito bons os comentários sobre esse lado artístico dele de cantar, de tocar. Isso é muito importante. Olha, tem um aluno chamado Sabará, que é um menino muito bom. E ele tem um trabalho aqui. Começou comigo e hoje ele tem um trabalho. Então, Paulo, você merece todo o nosso respeito e todo o nosso carinho como um grande mestre de cultura. Pedro Alves de Souza, o mestre Peter, nasceu em 26 de janeiro de 1965, na cidade de Araripina, estado do Pernambuco. Mudou-se para a cidade maranhense de Dom Pedro aos 7 anos de idade e, em 1982, já com 17 anos, estabeleceu-se em Grajaú. Sua mãe era cozinheira e seu pai, entre outros trabalhos, era locutor de vaquejada. E foi dele que Peter herdou o dom da comunicação. Radialista, apresentador, marcador de quadrilha, locutor, promotor de eventos e, enfim, mestre de cultura grajaúense. Me estabilizei em Grajaú, que eu costumo dizer que eu cheguei em Grajaú da seguinte forma: o caminhão ia passando carregado, o caminhão quebrou bem depois da ponte de cimento ali, e aí estava subindo um cardume de branquinha e eu disse para comer branquinha com farinha de puba e beber água do Rio Grajaú. Nunca mais eu quis ir embora. Cheguei em Grajaú em 82. E aí quando eu cheguei, o Xixico tinha uma quadrilha na Cidade Alta, né? Mas era até 10 horas da noite, porque naquela época nós não tínhamos energia direta. Era através do Galinha Podre, que era um motor de luz que tinha na rodoviária. E aí, depois que chegou a energia, já em 83, aí eu achei por bem eu criar o Arraial do Bacuri, né? Que eu criei o Arraial do Bacuri, que era como o doutor Eduardo chamava o pipiral, ele e o doutor Edinho chamaram os pipiral. Aí comecei a fazer uma semana de festa, e aí foi crescendo, Eu fiz um arraial, na época, um Arraial do Bacuri, e como eu trouxe um distribuidor de fora para vender a bebida, que foi de Imperatriz, aí ele começou a me manter e aí eu vendi a cerveja, depois veio mais outra casa de cerveja e ficou o restante de cerveja. O Ari Torres, que era meu colega de rádio, ele criou a quadrilha do Colégio Santo Antônio. Lá eram 3 grupos de quadrilha no Colégio Santo Antônio. Aí eu achei por bem, eu digo: Ari, vamos criar um arraial para me vender o resto da cerveja e a gente passa mais uns 6 dias brincando aí. Vamos embora. Aí nós criamos o Arraial Central, que é justamente ali onde é o Zeca Teixeira. Aí Maria Cléa assumiu a secretária de Cultura, aí mudou o arraial dali de onde é, lá para a Cidade Alta, ali onde é a Praça Frei Alberto. Mudou o arraial para lá e já passou a ser Zeca Teixeira. Aí as pessoas não sabem dessa história, mas ali foi uma criação nossa. Ajudei a criar o Arraial do Canoeiro e assim sucessivamente, né? Rapaz, a cultura ela vem praticamente de berço, porque eu sou pernambucano
E aí, de lá, desde criança que eu fui envolvido. Eu comecei a gritar quadrilha com 7 anos de idade. O Peter eu conheci em 1987, quando nós passamos a trabalhar juntos na Rádio Verdes Vales. Pouco tempo depois, como eu morava ali basicamente no setor que ele veio morar também, que é ali na Vila Viana, ele começou a quadrilha do Bacuri. Já havia uma quadrilha por lá e ele acabou tomando as rédeas, né, da dança, né, do grupo, e criou a quadrilha do Bacuri. Nessa quadrilha eu dançava e ele era o marcador. E também ele era muito envolvido, né, com essas danças artísticas, com todo o movimento cultural que nós tínhamos aqui, sobretudo os mais tradicionais, ele participava. Ele trouxe isso de onde ele veio, da cidade dele, e passou a incorporar aqui também com a gente, né, a fazer algumas modificações nas danças que nós tínhamos por aqui e potencializar as que a gente já tinha, né, e inclusive também repassar isso para as pessoas mais jovens que estavam ali, como eu, dançando na quadrilha do Bacuri. E na rádio ele apresentava um programa direcionado ao homem do campo. E era exatamente essa a vida dele, participar da vida da gente simples, mostrando que ele era um de nós, mostrando para todas as pessoas a arte, sobretudo a dança junina, na verdade todas as danças e a cultura específica desse período junino, que ele conhecia bem, né? E também a vida do homem do campo. E foi assim que eu conheci. E de lá nós acabamos estreitando, né, nossa amizade que perdura até hoje. O último dos mestres que iremos conhecer neste filme é ninguém mais ninguém menos que Antônio da Silva Santos, o famoso Tony Baiano. Nascido em Grajaú, em 7 de outubro de 1966, é filho de Domingos de Oliveira Santos e Maria Ferreira da Silva. Estudou no Educandário Sagrada Família, na Escola Frei Benjamin de Borno, no Colégio Santo Antônio e cursou Gestão Pública na Faculdade de Tecnologia Internacional, FATEC. É casado, tem 3 filhos, é membro da Academia Grajaúense de Letras e Artes e funcionário público da Secretaria Municipal de Cultura. Tony Baiano é celebrado teatrólogo grajaúense. Em 1985, e parece que foi, nós fizemos um espetáculo aqui no Cine Teatro da Paixão de Cristo, na época feita pelo Rabi da Assunção, Frei Pascoal, que era um padre, ele foi padre aqui um tempão. E eu não sei, que no ano de 1986, né, que foi no próximo ano, eu tive a coragem, ou a audácia, não sei, de fazer esse espetáculo lá na Fazendinha, naquela igreja, né, que fica lá naquele setor. E eu não sei explicar, entendeu? Sabe? Eu só acredito assim, a explicação mais notória é de vidas passadas. Eu não tenho como explicar. Foi uma coisa que surgiu, né? Sem eu nunca ter ido na escola, sem eu nunca ter feito teatro. E de repente eu faço um espetáculo lá em cima da Paixão de Cristo e que foi sucesso na época, tanto de público quanto de crítica. Tu experimentou, então, a oportunidade de dirigir e de atuar também? Foi 2 momentos, né? Tanto atuar como dirigir. E produzir também, né? Foi tudo ao mesmo tempo. E tem alguma coisa que tu gosta mais entre essas vertentes? Atuar, dirigir? Eu prefiro dirigir, eu prefiro produzir, sabe? Me dá mais prazer do que estar atuando, sabe? O meu forte é isso. Aí, como eu gosto de estar nos bastidores, aquela coisa que está ali, de botar, de mandar ali, vamos fazer isso, vamos tirar isso, vamos fazer dessa forma, isso me dá muito prazer. Primeiro era o jazz, era a juventude atuando, ou sempre atuando, sei lá, mais ou menos assim. Aí, como era um grupo de igreja, aí tem aquelas burocracias, né? Então, nós estudamos outro grupo, nessa época o jazz se dividiu, teve umas pessoas que ficaram e outras assim eram com a gente no teatro, que foi o momento que nós mudamos o nome. Inclusive na época nós colocamos Teatro Grajaúense. Fez muito sucesso aqui na região, participou de vários festivais e eu lembro bem que eu fui para São Luís, né, estudar um pouco, e quando eu retornei a gente criou
a companhia de teatro, ou seja, primeiro foi um grupo, né? Grupo de Sombra. Aí depois eu quis me envolver em dança, né, nesse grupo, e eu achei por bem colocar a companhia de teatro, Arte Sombra. A gente tem um grande incentivador da cultura no Maranhão. Eu conheço muitas pessoas que têm essa paixão pela arte de incentivar. Chama-se Mestre Oliva de Arduto e Rosiana Sarney. Essas pessoas, elas não perdem esforços para incentivar a cultura. E agradeço muito a Deus por ter encontrado o Marcial, né, na minha vida, na vida do pessoal da companhia, que sempre incentivou, sabe? Nunca disse não. Então, se dissesse que teve dificuldade, eu aponto para mim mesmo. Bom, Antônio Santos Baiano apareceu na minha vida primeiro, né, inicialmente como amigo particular da família, né, pois ele já conhecia meu pai, a minha mãe, são parceiros das antigas do período de teatro, né, um grupo que eles tinham anterior ao grupo atual, que é a Companhia Arte Sombra, né, e nesse grupo ele conviveu com meu pai, né, e aí ele apareceu em casa, ele sempre ia lá em casa nos visitar, né, nos finais de semana, só para conversar, né, tomar um café, um lanche da manhã, conversar sobre a vida. E eu tive esse primeiro contato ali através das conversas dele com meus pais, né, e a gente foi se aproximando, né. Mas até então eu não tinha conhecimento do Antônio Santos Baiano artista, né. Eu era muito apaixonado por São João, né, na verdade sou ainda muito apaixonado por São João. E eu lembro que mais ou menos na época de 2004 eu assistia uma apresentação no Arraial do Caique, que é uma escola que a gente tem aqui em Grajaú. E nessa escola, o boi de corda, que era comandado pelo Antônio Santos, né, e por alguns outros colegas, eles se apresentaram, né, lá no Caique, na quadra do Caique, e eu fiquei extremamente encantado com a apresentação. Quando foi subsequente, ele foi fazer a visita lá em casa. E aí eu lembrei que ele, que era o apresentador do boi de corda, que tinha se apresentado lá no Caique. E aí eu fiquei totalmente empolgado, conversei com ele sobre a apresentação, né? Expliquei para ele que eu tinha muita vontade de me apresentar. E foi muito importante para mim, me empolgou bastante, né? E até então eu não conhecia a parte teatral. E aí o Antônio Santos, ele teve essa ideia de me convidar, eu aceitei o convite e aquilo ali eu fui pegando gosto, né? Eu fui me descobrindo ator, né? Através da amizade que eu tive com o Antônio Santos, uma amizade que já era do meu pai e da minha mãe. Então, assim, ele teve total influência sobre minha vida em relação à arte, né? Teve total influência. Eu sou muito grato por ter vivido isso com ele, né? Ele é uma pessoa, assim, muito inteligente, muito acessível, uma pessoa muito humilde, uma pessoa que tem um espírito de artista, um espírito livre de artista, sabe? O Antônio Santos, ele é muito inspirador em todos os momentos da vida dele. Tudo que eu tenho para dizer para ele é que ele é uma pessoa maravilhosa, iluminada. É isso. Além dos ilustres entrevistados neste filme, também foram titulados mestres de cultura popular outros 4 grajauenses. Pedro Santana, artesão que se mudou de Grajaú, Graça Onça, carnavalesca, Tony Rios, radialista, e Lidita, benzedeira espírita. Estes últimos 3, agora em memória, enchem nossos corações de saudade e fazem falta na tapeçaria cultural grajauense. A todos os mestres de cultura popular de Grajaú, nosso respeito, admiração e gratidão.